Nós vamos então hoje começar a falar de São Luís Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quero que fique muito bem claro que quando o padre aqui disse Santa Zélia Martin é porque ela adquiriu o nome de casada. Martin veio exatamente de Luís Martin, mas na verdade o nome de batismo, o sobrenome de batismo, nome e sobrenome de batismo de Zélia era Santa Zélia Guirran, ok? Ela então adquiriu Martin porque nome de casada. Eu acho que isso é simples nós entendermos. Então, muito bem, agora com a morte de Zélia Martin, começa então, irmãos, a sobressair, começa então agora a ficar às claras o novo Abraão. Estão lembrados de Abraão e o seu filho Isaque? Abraão é conhecido como o pai da fé. Aquele que Deus um dia pediu a ele a entrega do seu filho único. E Abraão, como pai da fé, crendo em Deus, crendo que tudo Deus sabe, que tudo Deus providencia, Abraão então, sem medo, sem resignação, sem questionamento, ele sobe aquele monte para oferecer, entregar em sacrifício o seu filho Isaque. Então nós vamos agora aqui ver com clareza, perceber com clareza que Luís Martin foi o novo Abraão. Por que o novo Abraão? Porque assim como Abraão, irmãos, ele foi então, recebeu um pedido de Deus para entregar tudo o que ele tinha. E o que mais ele tinha de valor era então o seu filho único. Assim também Deus pediu tudo para Luís Martin. Começa então, gente, como vocês viram, pede então os 4 filhos que já havia falecido, como nós comentamos, e ontem o padre ainda frisou um pouco mais, tentando dar o fechamento com um embanhado de tudo que eu tinha dito. Então Luís Martin já tinha entregue então os seus 4 filhos que tinham falecidos, sendo 2 meninos e 2 meninas. E só recordando, a que mais fez ele sofrer foi a morte da pequena Helena, que já tinha 5 anos de idade. Então foi um grande sofrimento, foi uma grande dor para Luís Martin, a morte desses 4 filhos. Então já teve que muito cedo entregar os seus 4 filhos, que vieram falecer. Com a morte, depois então teve que entregar a Deus a sua esposa, que veio falecer de câncer, Zélia Martin. Com a morte de Zélia Martin, ele teve que deixar a sua cidade, Alençon, mais ou menos esse nome da cidade da França. Teve que deixar então essa cidade de Alençon e teve que partir para Lisieux. Por isso que Santa Teresinha foi conhecida como Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha de Lisieux. Foi em Lisieux que eu tive a graça de estar entre o fim do ano passado ao início desse ano. Foi lá em Lisieux, estive também na urna onde se encontram os restos mortais de Luís Martin e Santa Zélia Martin. Estive lá numa casa como se fosse uma espécie de museu, com objetos, sobretudo de Santa Teresinha do Menino Jesus. E foi lá onde eu consegui essa relíquia, como hoje nós temos aqui, para venerá-la. Então, Luís Martin, com a morte de sua esposa, ele segue agora em viagem com as suas 5 filhas para Lisieux, tendo que deixar para trás sua mãe, que já era de idade avançada.
mas teve que deixar a mãe. E que também foi uma grande dor, um grande sofrimento para ele, mas segue ele para Lisieux com as 5 filhas. Não demorou muito para começar então Luiz Martin a subir ao Monte Carmelo, que era exatamente continuar entregando o resto que ele tinha para Deus. Ele então, não demora muito, em Lisieux, eis que agora Paulina, a sua 2ª filha, revela ao pai em que queria ser religiosa. Paulina no princípio queria entrar nas visitantinas, mas depois de ter conhecido o Carmelo, decidiu de entrar para o Carmelo. E vai então Luiz Martin subir o Monte Carmelo, ou seja, entregar a sua filha, a Paulina, aquela que Santa Teresinha tinha escolhido para ser a sua mãe, porque lembre também, eu não tinha dito anteriormente, mas quero que fique aqui bem claro para vocês, quando Zélia Martin veio falecer, Santa Teresinha do Menino Jesus tinha apenas 4 anos de idade. Então, o conhecimento que Santa Teresinha tinha de sua mãe, era mais do que ela ouvia dizer de suas irmãs, que eram mais velhas do que ela. Então o conhecimento que Teresinha tinha de sua mãe era mais daquilo que ela ouvia de suas irmãs. E aí então Luiz Martin entrega para o Carmelo. E Luiz Martin começa então a bendizer a Deus, sabe de que maneira? Ele depois que Paulina resolve entrar para o Carmelo, o que Luiz Martin então disse com serenidade? Falou: minha filha, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, porque Deus tem escolhido as minhas filhas, a minha filha, para ser a sua legítima esposa. Louvemos ao Senhor por isso. Saibamos que Luiz Martin, ele já via vocação com clareza em Paulina. Porque logo em seguida, quando Paulina entra para o Carmelo, vem agora a próxima filha, que agora foi Maria, a primogênita. Aquela que ele esperava que fosse a mulher da casa, chega agora ao pai e revela ao pai que também deseja entrar no Carmelo. Ali Luiz Martin foi um grande choque para ele, foi um grande sofrimento, mas por quê? Porque ele tinha um grande apego por Maria, sendo a primogênita, e ela sendo a mais velha. Ele então esperava e contava muito com a ajuda dela, para ser então agora a mulher da casa. Mas ele, com toda serenidade, porém com o coração partido e dolorido, porque não pense vocês, irmãos, que não foi dolorido para Luiz Martin tendo que entregar as suas filhas, entregar tudo que ele tinha. Não pense vocês que, não imagine dessa maneira: padre, para ele deve ter sido muito fácil, porque era santo, né? Mas santos sofreram. E para Luiz Martin custou muito ter que entregar suas filhas. E mais uma vez ele olha para Paulina, para Maria, e Maria depois então escreve. Há um escrito que Maria mesmo disse que no dia em que o pai dela levou ela para o convento, disse que naquele momento houve um abraço de Luiz Martin nela,
E ela então dizia que naquele momento foi por meio do abraço que Luiz Martin escondia as suas lágrimas, porque estava entregando a sua primogênita para Deus. E aí então ele mesmo diz: minha filha, louvemos ao Senhor, porque mais uma vez Deus está escolhendo a minha filha para ser a sua esposa, mas com o coração partido. Não demorou muito depois da entrada de Maria, vem então agora Teresinha do Menino Jesus, que com 13 anos de idade, gente, já então pensava em entrar no Carmelo, mas foi com 14 anos de idade, 14 anos de idade, que Santa Teresinha toma coragem. Só que aí eu tenho que dizer uma coisa, antes que eu esqueça. Com a entrada de Paulina no convento, lembra que foi a primeira a entrar no convento? E Paulina era aquela que tinha sido a mãe, pode-se dizer a mãe irmã de Santa Teresinha, que Santa Teresinha tinha escolhido para ser sua mãe, devido à morte de sua mãe Zélia. Aconteceu que com a entrada de Paulina no convento, eis que Santa Teresinha ficou gravemente doente. Uma enfermidade, irmãos, que os médicos não conseguiam descobrir, que os médicos não conseguiam entender. Santa Teresinha teve uma espécie de fobias descontroladas. O pai rezava e fazia novenas pedindo a cura da sua pequena, do qual há um detalhe aqui que eu quero lhe dizer, que olha que coisa bonita. Teresinha do Menino Jesus chamava o seu pai do meu rei. O meu rei era a forma que Santa Teresinha chamava o seu pai Luiz Martin. E enquanto Luiz Martin chamava Teresinha de como? Minha rainha. Era a joia rara de Luiz Martin. Mas que com a entrada de Celina, com a entrada de Paulina, eis que Teresinha então fica gravemente doente, com grave fobia, tinha alucinações. Nessas doenças, Teresinha do Menino Jesus enxergava figuras horrendas, como se fosse o demônio. E eis que Santa Teresinha do Menino Jesus foi curada pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. O famoso acontecimento de Santa Teresinha sendo curada pelo sorriso de Nossa Senhora, que foi o grande milagre, o mais famoso e conhecido milagre, que foi o sorriso de Nossa Senhora. Por isso que hoje tem o conhecido, o mais conhecido, Nossa Senhora do Sorriso, porque Nossa Senhora sorriu para Santa Teresinha, e ela ali diante daquela imagem foi curada, milagrosamente. Foi tanta alegria de Luiz Martin pela cura da sua pequena rainha, que ele escreveu cartas dizendo e afirmando que o coração dele estava rejubilando de alegria pela cura de Teresinha, pela cura da sua pequena Teresa. Tanto que ele mandou celebrar missas de ação de graças, fez orações de ação de graça, bendizendo ao Senhor pelo milagre que tinha feito na sua pequena rainha. Daí então, com 14 anos de idade, como o padre dizia, Teresinha
toma coragem e revela ao pai. Ela então foi até o jardim, porque Luiz Martin, gente, ele tinha uma sensibilidade pela natureza. Luiz Martin tinha o seu método de oração, do qual o levava às alturas, pode-se dizer. Houve então grandes momentos de oração, exatamente pelo amor à natureza que ele tinha. Luiz Martin chegava exatamente a derramar lágrimas quando ele então se colocava em oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua obra A História de uma Alma, ela mesmo dizia que não precisaria ir longe para descobrir como um santo rezava, bastava olhar para o pai dela. Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu isso na História de uma Alma. Se ela quisesse saber como era que um santo rezava, ela mesmo disse por escrito, bastava olhar para papai. Ele então derramava lágrimas quando se colocava em oração, e a oração de contemplação de Luiz Martin era com a natureza, as flores. E foi num jardim em que Santa Teresinha do Menino Jesus tomou coragem e revelou ao pai, em lágrimas, que queria ser carmelita, que queria ser religiosa, como a irmã dela, Paulina. O pai dela se assustou, porque não esperava aquilo, e ele apenas disse, minha filha, mas você acha que não é muito cedo para você tomar essa decisão? Foi onde Santa Teresinha do Menino Jesus, ela então começou a tentar convencer o pai dela. Naquele momento, Santa Teresinha convenceu o seu pai, e o seu pai, com plena certeza absoluta, ali ele terminou aquela conversa com a firme certeza que aquilo não era capricho de uma jovem de 14 anos, mas que era vocação, era mesmo chamado de Deus. Tanto que Luiz Martin, irmãos, foi aquele que lutou pela causa de Santa Teresinha, para que ela entrasse no Carmelo na idade de 15 anos de idade. Luiz Martin tinha plena certeza da vocação daquela menina. Eles já tinham ido para o superior do Carmelo, que não tinham aceitado. Tinham ido também ao bispo, e o bispo também não tinha aceitado. Eis que eles fizeram uma peregrinação para Roma, para visitar o Papa. E quem era o Papa daquela época? Papa Leão XIII. Vocês sabiam que existe uma oração de exorcismo do Papa Leão XIII? Por que dessa oração? Porque o Papa Leão XIII viu o demônio dentro do Vaticano. E fez com que ele, na época, com essa visão, há um escrito, gente, que você encontra na internet, de como é que foi esse acontecido. Parece que o secretário dele da época, que estava próximo dele, disse que no momento em que ele não entendia o que estava acontecendo, mas viu Papa Leão XIII parado como se tivesse visto algo. Foi depois daquele momento que o Papa Leão XIII entrou no seu escritório e imediatamente ele escreveu a oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo, como todos conhecem. E ele ordenou para toda a igreja que rezasse aquela oração todos os dias. Não é à toa, gente, que o padre aqui reza todos os dias, porque isso foi um pedido também do nosso bispo Dom José. É uma pena que nem todos os padres obedecem e rezam, mas eu tenho que obedecer o meu bispo. Acho que tem uns 3 anos, 4 anos que ele pediu isso, mais ou menos.
E eu tenho procurado rezar todas as missas a oração, pequena oração de exorcismo do Papa Leão XIII. E aí então eles foram, Luiz Martin e Teresinha, junto com Celina, que era encostada a Santa Teresinha, foram os três em peregrinação para Roma para ter uma audiência com o Papa, um encontro com o Papa Leão XIII. E foi diante do Papa que Santa Teresinha se lançou nos pés do Papa, claro que primeiro pedindo a bênção, mas suplicando ele que desse autorização para que ela entrasse no Carmelo com a idade de 15 anos, do qual na época era algo impossível de acontecer. Impossível. Se isso é difícil hoje, imagina naquela época. Santa Teresinha estava pedindo algo impossível, gente. Não teria como. Houve então, gente, uma rejeição do pedido do Papa Leão XIII, mas não demorou muito. O bispo da época, junto com os superiores, se convenceram do pedido daquela menina, e foi onde Santa Teresinha do Menino Jesus foi aprovada para entrar no Carmelo na idade de 15 anos. Pode-se dizer que foi algo inédito na igreja. 15 anos. Mas deixa que quando for a partir de quarta-feira, porque amanhã eu quero terminar sobre a vida de Luiz Martin, mas a partir de quarta-feira eu vou começar a falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, e aí eu vou lhes contar o que é que ela teve que sofrer dentro do Carmelo, também pelo fato de ter entrado com 15 anos de idade. Mas isso vamos deixar para a partir de quarta-feira. Então Luiz Martin foi aquele que lutou pela causa de Teresinha, para a entrada dela de 15 anos de idade. Ele foi o primeiro a acreditar na vocação daquela menina e fez de tudo, lutou e foi atrás em todos os sentidos, para que a menina pudesse entrar com 15 anos. E pela intercessão de Luiz Martin, Teresinha consegue entrar no Carmelo com 15 anos de idade. Só que antes, irmãos, houve a famosa Leônia. Eu tenho que aqui consertar um erro que eu falei sobre Leônia. Na verdade, Leônia, gente, e aí eu peço até desculpa pela confusão que eu fiz, mas na verdade Leônia nunca tentou entrar no Carmelo. Na verdade, a primeira entrada do convento de Leônia foi para as Clarissas, e não para o Carmelo. É esse o ponto que eu quero me consertar aqui com vocês. O pai, Luiz Martin, quando soube que sua terceira filha, Leônia, queria entrar para as Clarissas, numa congregação religiosa tão severa, tão dura, ele sabia que ela não ia aguentar, que ela não ia permanecer. Mas Luiz Martin respeitou a vontade da filha e deixou ela ir, mas não demorou muito. Leônia, ela foi expulsa do convento porque não deu, entendeu? Com o gênio forte que ela tinha, não deu. Foi onde então ela decidiu entrar para as visitantinas. Foi aí onde Luiz Martin tinha plena certeza que ali era o lugar dela mesmo. Mas lembra que ontem o padre dizia que nenhuma dessas entradas que ela entrou nas visitantinas, ela teve que sair por problema de saúde. Eu fui então ler, entender e memorizar um pouco mais, e realmente foi.
Ai meu Deus do céu, Leônia, houve então uma das saídas dela, que foi exatamente por causa de problema de saúde. Mas o pai dela tinha plena certeza absoluta que um dia ela iria voltar para as visitantinas. E de fato voltou. E foi lá onde ela se santificou, e foi lá onde ela morreu, nas visitantinas, na mesma congregação de Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, vocês sabiam que eu também tenho uma relíquia de 1º grau de Santa Margarida Maria Alacoque? E que parece que agora em outubro é que vai ser o dia dela, se não me falha a memória. O padre gosta de rezar. Quem sabe a gente faça a novena dela também. Tá certo? Tem aí o pessoal do apostolado. Eu tenho uma relíquia. Gente, isso é graça de Deus, gente. Eu nunca tive preocupação de possuir relíquias, irmãos, para meu bem prazer, mas exatamente para o bem da igreja, para a devoção do povo, para que o povo possa então aí venerar, para que aquele santo se torne um pouco mais conhecido. E aí logo o apostolado da oração, vocês esperam que a relíquia de Santa Margarida Maria Alacoque é um pedaço do osso dela que eu tenho. Eu vou trazer para que nós possamos aqui fazer um belo momento de oração ao Sagrado Coração de Jesus, com o acompanhamento desta apóstola do Sagrado Coração, que é Santa Margarida Maria Alacoque. Quem é do apostolado, aceita isso, sim ou não? Aceito, gente? Então o padre vai trazer, se Deus quiser. E vamos rezar. E aí então, irmãos, agora então, 4 ele já tinha entregue. Aliás, lembrando, olha a entrega desse homem. Já tinha entregado 4 filhos a Deus que tinham falecido. Os 2 meninos e as 2 meninas, sendo uma dessas meninas a famosa Helena, que faleceu com 5 anos de idade e que foi para Luiz Martin e Santa Zélia grande sofrimento. Logo em seguida a morte de sua esposa, Zélia Martin, que faleceu de câncer. Logo em seguida, com a morte de Zélia, ele teve que sair de Alençon para ir para Lisieux, tendo que deixar para trás tudo que ele tinha, inclusive a sua amada mãe, que já era de idade avançada. Chegando então em Lisieux, é onde começa então a sua missão, ou dá continuidade à sua missão de entrega de novo Abraão da atualidade. Sobe ao Monte Carmelo levando Paulina, sua segunda filha. Depois ele sobe no mesmo Carmelo para levar agora Maria, sua primogênita, que para ele foi um choque porque ele não esperava. Ele esperava que Maria fosse a mulher da casa, mas levou. Depois veio Santa Teresinha do Menino Jesus, anunciando que queria entrar no Carmelo com a idade de 15 anos de idade. Ele então luta, faz de tudo, faz peregrinação até Roma, vai até diante do Papa, e depois de tanto sacrifício consegue a entrada de Teresinha de forma inédita na história da igreja, a entrada dela com 15 anos para o Carmelo. Mas antes disso já tinha entrado também a cabeça dura, que era a Leônia. E agora sobrou quem? Celina. Celina, gente, era uma menina artística, podemos assim dizer. Ela tinha então o manuseio e o dom para pinturas. Luiz Martin um dia chegou nela e falou: Paulina, minha filha,
vou te levar para a França, para que seja alavancado o seu dom de pintura, o seu dom artístico. Então Luiz Martin estava fazendo planos para levar Celina para Paris, até Paris, para ela crescer no seu dom artístico, no seu dom de pintura. Para a surpresa de Luiz Martin, a última que sobrou, chegou nele e disse: papai, não quero ser pintora, quero ser também irmã religiosa do Carmelo. Também eu desejo entrar para o Carmelo. Foi onde então Luiz Martin falou: muito bem, minha filha, louvemos ao Senhor. Pela quinta vez ele dizendo: louvemos ao Senhor, porque Deus escolheu todas as minhas filhas para serem a sua legítima esposa. Só que o que acontece? Luiz Martin, gente, ele não chegou a entregar Celina para o Carmelo, porque não houve tempo, porque ele morreu antes. E por que não deu tempo? Porque Celina, com coração generoso, decidiu aguentar e ficar acompanhando o seu pai, porque já vivia doente. Mas essa parte da doença de Luiz Martin eu só vou falar amanhã. Mas Celina decidiu de não entrar logo para o Carmelo. Por quê? Porque ela era a única que tinha ficado. E ela então decidiu ficar para poder cuidar então do seu pai que estava enfermo. Mas já tinha entregue Terezinha para o Carmelo. Há um filme de Santa Terezinha do Menino Jesus na internet. A gente que às vezes perdemos tanto tempo para ver tanta porcaria, gente. Internet, em televisão, novelas. Sendo que tem tantas coisas boas que podem nos ajudar na nossa santificação. E eu convido você, se você tiver curiosidade, assista o filme de Santa Terezinha. Está lá, tem legendado não, dublado em português, para você não ter trabalho para ler. Veja. Só que aí, irmãos, depois da entrada de Terezinha do Menino Jesus, lembrando, Paulina já estava no Carmelo, Maria já estava no Carmelo, Leônia já estava na Visitantina. Teve que sair depois, antes da morte do pai até mesmo. Ela teve que sair por problema de saúde. Mas o pai tinha mais do que certeza absoluta que ela iria retornar, e realmente retornou. Depois houve a entrada para o Carmelo, Terezinha do Menino Jesus. E Paulina já tinha avisado que queria ser também religiosa. E que ali já houve um ato de entrega. Gente, diz aqui uma coisa. Esse homem não entregou tudo? Esse pai não entregou tudo, gente? Tudo. Não sobrou mais nada. Tudo que ele tinha, ele entregou. Sabe o que esse homem fez, gente? Esse homem decidiu voltar para a sua cidade, em Alençon. Lá ele visitou o túmulo da sua amada esposa, Santa Zélia. Visitou o túmulo dos seus 4 filhos que tinham falecido ainda crianças. E ele no túmulo, gente, naquele cemitério, no túmulo da sua esposa, esse homem então faz uma oração também extraordinária e corajosa, do qual só um homem de Deus é que tem a coragem de fazer esta oração.
Mas antes de eu revelar isso, irmãos, vamos tentar mexer um pouco dentro de nós. Porque veja, gente, esse pai, ele entregou tudo, gente. Tudo. Sem bloqueio. Sem murmurar em absolutamente nada. Sem impedir absolutamente nada na vontade de Deus. Sabe qual é o mais doído, irmão? Me desculpe, eu sei que eu vou então tocar na ferida de algumas pessoas, mas essa é então a grande realidade. Mas eu vou ter que dizer, a coisa mais doída que nós vemos, gente, é quando eu vejo situações de jovens sofrendo por causa do orgulho, da vaidade, e posso até usar em dizer da maldade de seus pais. Quantos jovens é que eu já conheci que sofreram e que ainda sofrem por causa exatamente da ignorância de seus pais, que não aceitam os filhos a estarem dentro da igreja, a seguirem o próprio Cristo. Gente, de certa maneira, eu também na minha juventude, eu tive que sofrer um pouco sobre essa parte. No início da minha caminhada, na minha fidelidade com Cristo dentro da igreja, eu sofri também algumas perseguições por parte da minha família, que não aceitavam, que não compreendiam a minha ida na igreja. E vou falar aqui uma coisa, mesmo sendo gravado, mas eu vou falar aqui uma coisa. Eu cheguei a ser, gente, até mesmo vigiado, perseguido por membros da minha família, porque achavam que eu estava aprontando outra coisa quando eu dizia que estava indo para a igreja. Se tornaram, gente, uma espécie de detetive para descobrir o que o Padre Clécio estava fazendo. Se ferraram, porque só me viam caminhando e indo para a igreja. Era todo dia, gente. Essa era a minha caminhada, indo para a casa do Pai, indo para a igreja. Nunca fui para lugar nenhum. Se ferraram. Claro que eu não posso dizer aqui quem foi, mas chupa essa manga. Eu tive que sofrer isso, gente. Sabe? Custou muito, gente, para mim, a questão da minha missão. E o que mais eu fico louco, gente, é quando eu vejo pai e mãe atrapalhando a caminhada de seus filhos. O que eu fico louco é pai e mãe, porque é muito engraçado, gente. Para pecar, ninguém reclama nada. Você já percebeu isso, gente? Enquanto nós estamos no mundão lá fora, não tem ninguém para nos encher o saco. Mas a partir do momento que a gente entra da igreja, chove gente para atrapalhar a nossa vida, para vir atanazar a nossa vida. Começa a criticar, começa a chamar de beato, não é? Papa óxia, e por aí vai indo. E se você é mulher casada, o marido logo diz, não sei não, mas eu acho que essa mulher minha está caidinha pelo padre. Não é isso, gente? Se está no mundão, se está no pecado, gente, ninguém enche o saco, mas está na igreja, chove gente para querer nos atrapalhar. Eu quero lhe dizer uma coisa, gente, eu acho que eu já disse, mas volto aqui a dizer. Quem está do outro lado, escuta muito bem. E veja só, pessoal, equipe aí da filmagem aí, eu já não sei mais nem como é que é o nome da pastoral. É da comunicação. Guarda muito bem, se quiser depois tirar para tentar enxugar um pouco, para depois o pessoal ver, porque eu quero que veja mesmo, que escuta mesmo. Escuta aqui uma coisa, gente, se as pessoas que estão na sua volta, se eles não têm capacidade para te ajudar, então não dê poder a eles para te atrapalhar. Manda fora, manda longe. Ah, meu irmão! Ajudar na nossa santificação ninguém quer. Agora, para atrapalhar, chove. Repito, quem não quer ajudar, quem não pode ajudar, meu irmão, então não dê autoridade e poder para ele para vir te atrapalhar. E o que eu fico doido é exatamente isso, gente.
E eu não estou falando aqui besteira, eu não estou falando asneira. Eu conheço pessoa que diz, Deus me livre e guarde de meu filho ser padre. Vira essa boca para lá, padre. Será que eu estou falando algum absurdo, gente? Será que eu estou falando alguma mentira? Quantas meninas com vocação para serem freiras, que sofreu e comeu pão que o diabo, quer dizer, nem foi o diabo que amassou, o pão que a mãe, acho que às vezes é pior que o capeta, que a própria mãe amassou. Eu vi meninas que sofreram e sofreram muito, porque a mãe não a conseguia aceitar o fato, a ideia da filha entrar dentro de um Carmelo, entrar para uma vida religiosa. Pelo amor de Deus, gente. Mas Luiz Martin, veja, foi esse homem, gente, que entregou tudo. Ele entregou as suas rainhas como esposa de Deus. Olha a atitude, olha esse pai Abraão, esse novo pai Abraão, que entregou tudo. Mas depois que Santa Teresinha entrou para o Carmelo, Celina já tinha anunciado, já tinha revelado para ele que também queria ser religiosa, e ele então ali imediatamente aceitou, dizendo: muito bem, minha filha, louvemos ao Senhor por isso, louvemos ao Senhor porque também Ele te escolheu para ser sua esposa. Ele então volta à cidade de Alençon. Na cidade de Alençon vai então ao cemitério, vai fazer visita ao túmulo de Zélia e de seus filhos, 4 filhos que tinham falecido. E no cemitério, no túmulo de sua esposa Zélia, eis que ele faz então uma oração. Gente, quando eu vi isso, eu falei: meu Deus do céu, esses santos querem me deixar doido. Querem me deixar doido, que eu falo: meu Deus, o que eu estou sendo? Que merda de padre que eu estou sendo? Porque olha o que esse homem viveu, esse homem entregou tudo, esse homem perdeu tudo. Sabe qual foi a oração que ele fez? Ele falou: Senhor, eu não sofri até hoje nada por ti. Nada. Gente, esse homem enxergava que ele não tinha sofrido nada. Ele teve que enterrar 4 filhos. Ele teve que enterrar a esposa, a amada esposa. Ele teve que deixar a sua cidade, Alençon, e ir para Lisieux, deixando para trás a sua amada mãe, já de idade avançada. Ele teve que entregar como esposa de Cristo a sua filha, Paulina. Depois teve que entregar Maria. Depois então vem Teresinha, lá vai ele também tendo que levar a Teresinha, a primogênita de 15 anos apenas. A sua rainha, como ele então chamava. Teve que também entregar Leônia. Teve que depois ter que ouvir o desejo de Celina, que mesmo não tendo, gente, levado ela até a porta do Carmelo, mas ele já tinha entregado aquela menina também para Deus. E ele, depois de tudo isso, veio dizer a Deus em oração que não sofreu nada. Esse homem está me deixando doido, gente. Esse homem está me deixando doido. Quer que eu comece a colocar agora aqui as minhas colocações? Ok. Mede o seu problema com o de Luiz Martin. Mede. Pessoas que querem se suicidar, meu irmão, porque perdem emprego. Muito bem, meu irmão, você perdeu o emprego, e não vem significar que você não possa vir ainda arrumar o outro. Você não perdeu a vida, você não perdeu ninguém, você perdeu o emprego, mas já quer se matar, já quer se suicidar. Estou mentindo? Tapa na cara que Luiz Martin está nos dando, e já lá vai eu cair.
Você já percebeu, gente, que às vezes a gente reclama, murmura por pouca coisa? Será que você já não percebeu, vocês que estão aí em casa? Será que você não percebeu? Tenta medir. Será que você não percebeu que às vezes a causa do seu sofrimento está sendo a sua frouxidão? Desculpe eu dizer. Frouxidão. Não é que eu estou aqui, gente, para diminuir o sofrimento de ninguém. Não é que eu estou aqui para dizer que não é sofrido o que você está vivendo. Mas saiba de uma coisa, para desse negócio de achar que você é o único que sofre na vida. Porque já houve muitas pessoas que sofreram mais do que você e ainda há pessoas que sofrem muito mais do que você. Vá lavar essa cara, lave essa cara, vá, se levanta, saia dessa tristeza. Pessoas, gente, que querem tirar a própria vida. Pessoas que acham que é o único que sofre na vida. Estou sentindo falta de uma coisa aqui. Fala a Deus, ninguém quer falar, só porque é segunda. Segunda-feira Deus fala também, viu? Fala a Deus. Também Ele fala nas segundas, gente. E será que está sendo pouco que Ele está falando aqui? Por meio de Luiz Martin. Gente, o que foi que eu tinha dito ontem, já tinha sobreavisado para vocês, ia ser pauleira com Luiz Martin. Ia ser. E aí? Tenta medir. Olha o que esse homem entregou. Olha o que esse homem sofreu. Entregou tudo. Tudo. Mas ainda teve a fé. Só coração em Deus, coração do alto, só quem tem fé. Gente, vocês lembram que o padre já disse? Quem tem Deus chora. Luiz Martin chorou a entrega das filhas. Sente saudade. Como ele sentiu, gente. Derramou lágrimas com a entrada de suas filhas. Mas lágrimas serenas, não lágrimas desesperadas. Como se o mundo tivesse acabado. Lembra que o padre em outros momentos já disse aqui, meu irmão, que uma coisa, meu irmão, há uma grande diferença. Podemos chorar, há situações que podem até mesmo nos levar a sofrimento, sim. Mas para um cristão, nenhum sofrimento leva ao desespero. Para cristão que crer, que tem coração em Deus, problema nenhum te leva ao desespero. Desculpa. Se o seu problema está te levando ao desespero, sabe onde é que está o problema? Falta de Deus. Resolva esse problema. Resolva esse problema. Só que esse problema só você pode resolver. Só você. Se entregando mais, crendo mais. Doído, né, gente, o que eu estou dizendo? Forte, não é? É, Gabriel, fala a Deus. Se um dia você for padre, meu filho, seja bem-vindo ao caminho do Calvário, viu, meu irmão? E aí, irmãos? Está aí se desesperando, arrancando o cabelo, está aí blasfemando contra Deus. Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Eu já disse que esse tipo de pergunta, gente, é uma blasfêmia contra Deus. Blasfêmia. Fica aí então dizendo que Deus não existe. O que mais nós vemos são pessoas que estão perdendo a credibilidade, estão perdendo a fé. Por quê? Porque os seus pedidos não estão sendo realizados, porque a vida não está seguindo do seu jeito.
Ah, meu Pai eterno, como eu queria saber quem é que está do outro lado me vendo. Eu queria só ver a cara. Pelo amor de Deus, gente, estou dando aqui ali uma olhadinha no relógio, mas não estou nem aí para ele. Espero que você também não esteja nem aí para ele também. Só que não acabou ainda a oração de Luiz Martin. Ele, depois de ter reconhecido que não sofreu nada, sabe qual é a oração que ele faz? Senhor, eu me ofereço a Ti como vítima. Como vítima. Eu me ofereço como vítima. Essa foi a oração. Sabe o que ele significa? Ele está se oferecendo, gente, como cordeiro imolado, como sacrifício. Ele está oferecendo como oferta de sacrifício agradável a Deus. Ele está exatamente se entregando em sofrimento a sofrer tudo o que for preciso por Deus. Olhe para os seus sofrimentos. Olha. Agora eu pergunto para você. Você tinha coragem de fazer essa oração que Luiz Martin fez? Novamente o silêncio, né, Fabinho? Novamente o silêncio, né, gente? Você tinha coragem de reconhecer que você ainda não sofreu nada e de se oferecer como vítima? Muito bem. O que eu posso adiantar para vocês aqui, sabe o que é? Jesus escutou o pedido de Luiz Martin. Escutou o pedido dele. E a partir dessa oração, começou o calvário mais intenso e doloroso na vida de Luiz Martin. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vendo essa mesma cara, nós vamos dar continuidade ao segundo e último capítulo da vida de Luiz Martin. Amém? Amém. Gente, está sendo, gente, tudo isso está sendo grande momento de reflexão da própria vida. Olha o que Deus está nos fazendo, gente, nessa novena. Eu ouso a dizer que isso, meu irmão, já está sendo um grande milagre de Santa Teresinha do Menino Jesus. Já está sendo um grande milagre de Santa Teresinha. De me levar a refletir, de analisar o meu próprio eu e me impulsionar para melhorar, como Deus está fazendo isso comigo, como padre, já é milagre de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque saiba de uma coisa, muito mais do que resolver o seu problema lá, Ele quer resolver o seu problema aqui, dentro de nós. Esse problema que é nós, é esse problema que Deus quer resolver primeiro. Ok? Porque quando se resolve esse problema aqui, eu depois vou ter, meu irmão, meio suficiente para resolver o problema lá. Compreenda quem quer, aceita quem tem coragem. Aplauda ao Senhor. Amém. Valeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.